Eu avisei, meu amigo, eu avisei. Nada que 2 dias de entrevista na frente do presídio não resolva aí, ó. Aí tá explicado por que que o Datafolha atrasou 2 dias para divulgar o resultado. Tava lá, ó, o martelamento nos números lá, martelo. Ih, caramba, o Flávio tá na frente, não pode. Volta lá na frente do presídio, entrevista mais umas pessoas lá na frente do presídio pra gente resolver esse problema aqui. 2 diazinho entrevista no presídio e o Lula tá na frente do Flávio. Olha que maravilha. Tudo bem que tá na frente do Flávio só um pouquinho, tá? Só 3% de diferença. Ainda ficou empate técnico. Não era o que eles queriam. Eles queriam dar o Lula na frente mesmo do Flávio, né? Pois é, meu. Ficou muito na cara essa rodada, essa bolada do Datafolha, né? Mas é aquele negócio, meu amigo. O cliente sempre tem razão, né? O cliente, quem contratou eles, tem razão. Foi lá, a encomenda era clara, tem que botar o Lula na frente, não interessa, né? Eu sou Peter Turguni e nós vamos falar agora sobre a questão da Datafolha, o resultado da Datafolha que saiu, né? Essas notícias foram sugeridas por Sergei Mamarov, Sabor, Democracia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Datafolha saiu. A informação mais importante: o segundo turno dá Lula com 46% e o Flávio Bolsonaro com 43%. 3 pontinhos de diferença só dentro da margem de erro, ou seja, empate técnico. Mas o Lula na frente do Flávio, numericamente à frente do Flávio, né? Porque na Paraná Pesquisas e na Atlas Intel deu o Flávio na frente do Lula numericamente, né? E né, o pessoal, não, que empate técnico e coisa e tal. E tem outros números aqui, mas os outros números não interessam muito no final das contas, né? No final, o resultado que importa é esse daqui, ó. O Lula no segundo turno tem 46%, o Flávio Bolsonaro 43%. E você vendo isso no gráfico do tempo aqui, né? Mais uma vez fechando a diferença de forma muito contundente aqui. Lembrando que essa última pesquisa da Datafolha tinha sido feita em dezembro e mostrava o Lula bem na frente do Flávio Bolsonaro. Mostrava o Lula com 51% dos votos e o Flávio Bolsonaro com 30 e poucos por cento, 36% dos votos. É uma diferença realmente muito grande aqui em dezembro a favor do Lula, né? Mas é preciso lembrar também que no início de dezembro, quando foi feita essa outra pesquisa, o Flávio tinha mal sido lançado como candidato. E o que a gente viu nas pesquisas de dezembro para cá foi justamente esse fenômeno aqui, ó, do fechamento da boca do jacaré de vantagem do Lula, e agora o aumento, a gente já está vendo o aumento da boca do jacaré para o lado do Flávio, né? O Flávio deixando o Lula para trás, né? Lógico que o Datafolha não ia mostrar isso, eles não podem, não, manda refazer tudo, manda voltar, entrevista de novo o pessoal na porta do presídio que pô, tem alguma coisa errada, né? Esse passado aqui não interessa, tá? Porque parece que eles pesquisaram o Flávio Bolsonaro também lá atrás, tá? Também em junho e julho de 2025, mas nessa época o Flávio Bolsonaro não era candidato ainda, então não fazia muita diferença isso daqui, né? O ponto central é a partir de dezembro e agora essa outra coisa aqui que mostra o Flávio Bolsonaro colado no Lula no final das contas, confirma o que tem sido falado nas outras pesquisas, que o Flávio Bolsonaro está crescendo, e está crescendo com muita velocidade, e o Lula está caindo com muita velocidade, né? Ah, Peter, mas como é que você sabe que eles deturparam os números? Pô, porque é Datafolha, meu amigo. Datafolha é assim, ó. Aqui, ó. Por que a pesquisa Datafolha sobre a eleição presidencial não foi divulgada na quinta-feira? A previsão era sair na quinta-feira. Tava o número aqui, ó. Quinta-feira, data de divulgação, né? Tava aqui a ficha no TSE e coisa e tal. Aí o pessoal veio com um papo, não, porque esse número aí não quer dizer nada, porque a gente divulga quando quer, porque não é, né? A pesquisa fica pronta, mas não precisa divulgar na hora, pode divulgar depois e não sei o que lá e coisa e tal. Pô, lorota, porra. É lógico que é interesse. Quanto antes você divulga uma pesquisa, melhor, né? Você pode falar assim, ah não, mas deixaram para divulgar no sábado que daria mais gente prestando atenção? Não, ao contrário, eu estou acostumado agora, eu sou meio que jornalista também. Eu estou acostumado com o fluxo de notícias, final de semana diminui, o pessoal está menos interessado, o pessoal vai para a praia, vai fazer outra coisa, está menos interessado em notícia, né? Então, se o interesse deles fosse ter mais visualização, que o pessoal visse mais a notícia lá dessa pesquisa, e se você é um jornal, você quer que as pessoas vejam a sua notícia, né? Lógico, você ganha dinheiro quando as pessoas veem a sua notícia. O correto seria lançar na quinta-feira. Quinta-feira é um dia ótimo para notícia. Quinta-feira, durante a semana, tá? Durante a semana, qualquer dia de semana é bom, né? Sábado e domingo que é meio fraquinho mesmo. O pessoal tá fazendo outras coisas, o que tá certo, né? Só nós malucos aqui que estamos correndo atrás de notícia final de semana, né?
não tem justificativa nenhuma para isso. Atrasaram 2 dias porque quiseram, porque olharam para o número. Caramba, cara, como é que a gente explica isso pro pessoal do Lula? Caraca, vai dar ruim, né? Lembra da expectativa toda que foi criada, né? O pessoal do Lula não quer pesquisa, que importa é do Datafolha. Paraná Pesquisa não interessa, apesar do que a Paraná Pesquisa ficou certinho com o resultado da eleição em 2022, né? Ah, não, o que interessa é o Datafolha, né? Ai, Atlas Intel? Não interessa Atlas Intel, interessa é o Datafolha. Aí imagina se veio o Datafolha com Flávio Bolsonaro numericamente à frente. Não teve jeito, cara. Não, volta lá, martela os números lá. Martelinho de ouro, martela os números lá que tem que dar o Flávio atrás do Lula, né? Aí conseguiram, geraram, não tiveram tanta cara de pau a ponto de não botar empate técnico, porque ficaria feio, né? Aí, porra, gente, peraí, né? Tá mal, porque pô, o Flávio tá na frente, né? A gente tem que dar um jeito, pelo menos botar um empate técnico pra não ficar muito feio pra gente se o Flávio ganhar, né? E o curioso é que 3% foi o mesmo erro do Datafolha na eleição de 2022, tá? Aqui, ó. Datafolha, Lula tem 52% dos votos válidos no segundo turno e Bolsonaro tem 48% dos votos válidos. Na verdade, se você considerar os votos não válidos, a diferença foi maior do que 3%, né? E aí aqui, ó, no resultado da eleição tá aqui, ó, 50,9 a 49,10, ou seja, foi 1, alguma coisa por cento a diferença do Lula para o Bolsonaro na eleição de 2022, ou seja, foi exatamente, a Datafolha deu 4% de diferença, na eleição deu 1%, 1, alguma coisa por cento de diferença na eleição, né? Você pode dizer que estava na margem de erro, mas eles erraram por 3%. Curiosamente, os mesmos 3% que aparece agora. O Lula com 46% e o Flávio Bolsonaro com 43%. Né? Eu imagino, cara, parabéns ao analista da Datafolha aí. Vocês são heróis, cara. Heróis da luta pelo comunismo, heróis pela implantação da ditadura comunista no Brasil. Foram lá e martelaram os números até o número confessar o que vocês queriam que eles confessassem. Né? Impressionante mesmo, né? Mas beleza. Tá ótimo. Indica, o mais importante é isso, mostra o Flávio crescendo, o Lula caindo, né? E tem vários outros números aqui que são muito ruins para o Lula e muito bons para o Flávio também, né? Tá aqui, ó. Lula lidera cenário de primeiro e segundo turno, mas é mais rejeitado ao lado de Bolsonaro. Então estão dizendo aqui que o Lula é o mais rejeitado ao lado do Bolsonaro. Mas peraí, Bolsonaro não vai concorrer, meu amigo. Bolsonaro, infelizmente, de forma injusta, está preso e proibido de concorrer nessa eleição, né? Aliás, só uma curiosidade, né? O Jair Bolsonaro, o pai do Flávio Bolsonaro, não tem chance de concorrer, mas lá na Polymarket, que vocês sabem, a Polymarket você pode apostar qualquer coisa, né? A chance dele se tornar o próximo presidente estava abaixo de 1%, porque é lógico, ele não vai nem concorrer, como é que ele vai se tornar o próximo presidente, né? Só que deu uma subida nos últimos dias, cara, tá em 5% agora. Por quê? Qual que é a leitura que o pessoal tá fazendo? Olha só, do jeito que tá dando merda pro Xandão esses dias com esse negócio do Vorcaro e do Banco Master, o Xandão caindo para anular todo esse processo do Bolsonaro é um piscar de olhos, porque de fato é um processo totalmente injusto, né? Anulando todo o processo do Bolsonaro pode ser candidato esse ano ainda, por que não? Se anular a coisa toda, né? Eu acho muito pouco provável isso acontecer, tá? Eu acho que vai ser o Flávio Bolsonaro mesmo, mas já tem gente apostando, que chegou a 5% já a chance do Jair Bolsonaro ser o próximo presidente no Brasil, né? Mas de qualquer forma, repara como é que a Folha coloca aqui, não, porque Lula lidera cenários de primeiro e segundo turno. Lidera não, empate técnico, no primeiro e no segundo turno, né? Mas, né, de novo, né, é encomenda, né, o patrão sempre tem razão, né, o patrão encomendou que o Lula na frente, o Lula saiu na frente, né? E é o mais rejeitado ao lado de Bolsonaro, mas Bolsonaro não é o candidato, é o Flávio Bolsonaro. E se você olhar aqui, ó, a rejeição do Lula é maior que a rejeição do Flávio. Isso numa eleição que já está decidida, se você parar para pensar, a eleição já está decidida, no sentido de que vai ser segundo turno Lula e Bolsonaro. Os outros candidatos, a essa altura, não tem chance nenhuma, porque já está com uma polarização tão grande com Lula e Bolsonaro. Eu avisei que isso ia acontecer, né? Mas agora parece que o pessoal já caiu na real, que vai ser ou Lula ou Bolsonaro, ou Flávio Bolsonaro, no caso, essa eleição, né? Vai ser, na verdade, como eu sempre digo, Lula ou quem o Lula indicar, Bolsonaro contra quem Bolsonaro indicar. Nesse momento é o Lula mesmo e o Flávio Bolsonaro que foi indicado pelo Bolsonaro. Pode ser que Lula desista e coloque outra pessoa no lugar? Pode ser. Vai ser entre quem o Lula indicar e quem o Bolsonaro indicar no final das contas, né? E a rejeição nesse caso é muito importante, porque, né, no segundo turno o pessoal vota mais contra quem não gosta. E tá aqui, ó, o Lula tem uma rejeição maior do que a do Flávio Bolsonaro. Então a Datafolha fala aqui que não, que a rejeição do Bolsonaro e do Lula é a mesma,
mas na verdade a rejeição do Lula é maior do que a do Flávio Bolsonaro, né? Aliás, diga-se de passagem, isso é até um argumento para os líderes aí do país, né? A elite aristocrática socialista de Brasília tentar tirar o Bolsonaro da cadeia e botar ele na corrida, porque de repente a melhor chance do Lula ganhar é o Bolsonaro concorrer contra ele. Só que se tirarem o Bolsonaro da cadeia e botarem para concorrer contra o Lula, o Bolsonaro ganha, porque vai ser o impacto da vitória. Pô, conseguiram tirar o cara da cadeia, botar para concorrer, ele ganha. Fácil, fácil, fácil. Aqui, ó, recuperação não se mantém e avaliação positiva do Lula diminui, né? O Datafolha é impressionante. Se fosse a avaliação do Flávio, tinha caído. Cai a avaliação do Flávio Bolsonaro. A do Lula oscila. Ela deu uma oscilada. Não é uma coisa. Não, não caiu, não. Oscilou de 33 para 32. Oscilou para baixo. Não caiu, não, né? Mas chega a ser engraçado esse negócio. Mas beleza, deixa quieto, tá bom, entendeu? Tá tranquilo, tá tudo bem, pessoal do Datafolha? Tá tudo tranquilo com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, toma um maracujá, dá uma acalmada, vai sair tudo bem. Flávio vai ser o presidente de vocês, mas vai estar tudo bem para vocês, podem ficar tranquilos, né? Aqui, ó, análise. Empate entre Flávio e Lula indica que campanha eleitoral resolvida antes de começar. Ele quer dizer que o primeiro turno já tá decidido. E tá. Eu vi gente falando aí que não, porque se você somar Lula e Flávio a essa altura, dá 90%, dá 80% dos votos válidos, ao passo que Lula e Bolsonaro em 2022 dava 90% dos votos válidos e coisa e tal. Então quer dizer que a terceira via tem chance ainda? Não, não tem chance, meu amigo. A terceira via nunca teve chance nenhuma, esquece essa porra. Desapega, meu amigo, isso não te pertence mais, né? Já está definido que é Flávio e Lula no segundo turno, e aí a questão é quem é que vai ganhar no segundo turno. Eu acho que o Flávio vai crescer daqui para frente. Eu acho que já cresceu, tá? Eu acho que já está na frente do Lula. Isso aqui foi resultado de muito martelamento pro Datafolha para conseguir botar esses números aqui mais palatáveis para o pessoal do Lula, né? E o Lula caindo em aprovação, diminuindo a aprovação, né? Aqui, ó, o pessoal do Globo já está falando aqui, ó, jogo político, Lula é favorito para perder. E o caso Master afeta mais a esquerda que a direita, diz o Alberto Almeida, que é um analista político aqui. Duas coisas que eu já falei para vocês e eu assino embaixo. Realmente, o Lula é favorito para perder. E o caso Master afeta mais a esquerda do que a direita. Ah, mas eles vão falar que tem contato, não sei o que lá, que tá ligado da direita e vão fazer fake news. Mas a verdade é que afeta muito mais o presidente da ocasião. É o tipo da situação, é o que ele fala aqui também, tá? Tem casos que não interessa se o presidente tem culpa ou não. Aconteceu na presidência dele, a culpa é dele. E esse caso é um desses, até porque é aquela lógica que eu falei para vocês. O Lula está falando, não, porque o Bolsonaro aprovou a compra do Máxima pelo Vorcaro lá em 2021. Mas naquela época não tinha nada de criminoso. É um cara comprando um banco. Como é que você ia saber que o cara ia se tornar um criminoso, ia virar um escroque, ia fazer um monte de merda, né? Então, foi a compra de um banco. Mas mesmo que você, por hipótese, pensasse assim, não, porque já era um absurdo, não poderia ter deixado o Vorcaro comprar o Banco Máximo e não sei o que lá. Ué, então por que o Lula não desfez essa coisa em 2023? Em 2023 o presidente era o Lula poderia ter desfeito, né? Se o Bolsonaro fez alguma coisa errada, no caso do Banco Master, né, na época do governo dele, o Lula poderia ter desfeito. Teve 4 anos para desfazer a eventual merda que o Bolsonaro fez nesse caso. E não fez porcaria nenhuma, ao contrário, teve reunião com o pessoal do Banco Master em dezembro de 2024, lá lindamente sentado, conversando com o Vorcaro e coisa e tal. Então, ou seja, não tem jeito, isso vai cair no colo do Lula de qualquer jeito, quer ele queira, quer ele não queira. A única coisa para o Lula é que é menos pior do que o INSS, porque o INSS bate direto no Lula. O Banco Master cai também no colo do Lula, mas é menos sério no final das contas. No final vai acabar caindo tudo no colo do Lula mesmo, né? Aí tem uma outra história engraçada aqui. Olha só o Noblar, cara. Tadinho do Noblar, cara. O Noblar deve estar chorando em posição fetal na casa dele aqui agora, olha só. Se a aprovação de Lula não passar de 50% até junho, sei não, hein? O Noblar, tadinho, tá tudo bem contigo, Noblar? Tá tudo certinho com você? Procura ajuda, cara. Procura ajuda. A sua vida ainda tem significado. O Flávio vai ser um bom presidente. O Brasil vai melhorar depois que o Flávio for presidente. Não se desespere. E aí ele fala aqui, mas em 2006, quando o Lula achou que ia perder também, porque tinha um mensalão e todo mundo achava que o Lula ia perder, e no final das contas o Lula ganhou, e não sei o que lá, em 2006, e não sei o que. E é verdade, né? O Lula ganhou por quê? Porque a economia estava bem. Ele está falando aqui, não, porque né, o que importa é a economia, né? Como era de se esperar. Ele está dando uma visão negativa aqui, mas está dizendo que não, no final das contas a economia que importa, e a economia está muito bem, está tudo indo bem na economia, está tudo uma maravilha na economia esse ano, né?
O problema é que esqueceram de avisar para ele que a economia está indo bem só nos números do Postman. A população não está sentindo isso não. E ainda tem mais uma pedrada aqui, ó. O preço da gasolina bateu R$ 7,00 em postos de Salvador. Esse negócio do Irã fechar o Estreito de Hormuz lá vai aumentar o preço do petróleo. Isso é uma merda, porque isso ajuda a Rússia, prejudica a Ucrânia, não sei o que lá, mas prejudica o Brasil também, tá? O Brasil é outro que vai pra merda com esse negócio aqui. A gasolina já vai começar a subir aqui no Brasil também, hein? Se prepara, Lu. Você tá contando com a economia esse ano? Olha... Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.